Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que alegria encontrá-lo diante do televisor nesse horário, nesse canal, para durante os próximos 30 minutos crescer um pouco na fé, no conhecimento da Santa Palavra de Deus, confiada à Igreja Católica Apostólica Romana, o grande patrimônio, o grande manancial que alimenta, que inebria, que sacia a nossa sede de verdade, de infinito, de beleza, de paz, de alegria, de vida, em síntese, que é Deus Todo-Poderoso. Essa riqueza agora será um pouco explorada com a sua ajuda, com a sua presença. Nós pretendemos abordar um argumento que certamente será de grande relevância para a sua vida. E não só para a sua vida, mas para a vida de muitas pessoas, porque o assunto, as demoras de Deus, é um assunto palpitante, é um assunto relevante, é um assunto muito atual. Todos nós, quando nos afligimos, quando precisamos de algo, quando apresentamos a nossa carência a Deus, quando colocamos, sobretudo na oração, as nossas necessidades diante do Senhor, aguardamos a sua vinda, esperamos o cumprimento de suas promessas, desejamos, rogamos a Deus que Ele intervenha, que Ele se manifeste, que Ele resolva as nossas dificuldades, que Ele não tarde, mas que venha logo. Ocorre que nem sempre isso acontece, pelo menos imediatamente. Muitas pessoas têm a experiência de que Deus Todo-Poderoso, às vezes, aspas, demora. Segundo os critérios humanos, evidentemente, porque nós veremos que em Deus é irrelevante falar de demora, porque Deus é eterno e Deus não está sujeito ao tempo, portanto, não está sujeito ao antes, ao durante e ao depois. Portanto, absolutamente falando, Deus não tarda, Deus não falha. Deus é o Senhor do tempo, mas não está sujeito a ele. Esse assunto, portanto, lhe interessa. Quantas vezes você rezou, pediu a Deus que resolvesse logo aquela situação, que interviesse imediatamente, que não tardasse, que não falhasse? Estou convencido de que você muitas vezes foi atendido, se não imediatamente, algumas vezes, certamente o Senhor atende imediatamente, fulminantemente, imediatamente. Ele sabe por quê, sabe quando, decide quando a sua intervenção não tarda. Mas às vezes ela parece demorar, parece se procrastinar. E algumas pessoas, por causa disso, chegam à seguinte conclusão: parece que Deus se esqueceu de mim, parece que Deus não ouviu minha oração. Está demorando demais. Demoras de Deus é uma expressão tirada do Antigo Testamento e nós vamos analisá-la. O tema é de vital importância, porque, infelizmente, por uma fé debilitada, por uma fé frágil, por uma fé, eu diria, comprometida, por uma fé pequenininha, muitas pessoas, talvez por causa disso, por causa dessas demoras, deixaram de rezar. Talvez até deixaram de acreditar em Deus. Perderam a fé, desesperaram-se, não tiveram mais paciência. E hoje não se dirigem a Deus absolutamente. Dele não esperam absolutamente nada. Afinal de contas, quando nos dirigimos a Deus para pedir a Ele a obtenção de uma graça, alcançar uma graça, o que a mesma palavra de Deus espera de nós? O que será preciso para não cairmos no desespero, no desânimo? É claro, evidentemente que ninguém gosta de aguardar muito tempo, que ninguém gosta de esperar muito tempo. No mundo
de hoje, cada vez mais pragmático, em que você, com um celular, tem muita coisa na mão, com um telefone, você resolve tantos problemas, com tantos meios tecnológicos, você resolve dificuldades, mata 2, 3, 4, 5 coelhos com uma cajadada só. Mas quando o assunto é Deus Todo-Poderoso, aguardar as demoras de Deus, sofrer as demoras de Deus, isso supõe paciência, isso supõe uma fé realmente provada, isso supõe uma esperança inabalável, inquebrantável, a capacidade de aguardar não apenas um dia, mas 2 dias e mais dias ainda, para que o Senhor intervenha, se não do jeito que nós queremos, mas para que Ele de fato assuma a causa e chegue e leve a bom termo a solução daquele problema que tanto nos angustia. Sim, o argumento é relevante e lhe toca. E se você ainda não sofreu essas demoras, seguramente isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Esta é a lei da vida. Começamos o nosso percurso na Palavra de Deus com um texto clássico do livro do Eclesiástico, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus. Espera com paciência, a fim de que, no derradeiro momento, tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus, pelo cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus, e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. Vós que temeis o Senhor, esperai em sua misericórdia, não vos afasteis dele, para que não caiais. Vós que temeis o Senhor, tende confiança nele, a fim de que não se desvaneça a vossa recompensa. Vós que temeis o Senhor, esperai nele. Sua misericórdia vos será fonte de alegria. Vós que temeis o Senhor, amai-o, e vossos corações se encherão de luz. Considerai, meus filhos, as gerações humanas. Sabei que nenhum daqueles que confiavam no Senhor foi confundido. Pois quem foi abandonado após ter perseverado em seus mandamentos? Quem é aquele cuja oração foi desprezada? Demoras de Deus. Sofre as demoras de Deus. O Senhor determinou a respeito da oração e dos bens que decorrerão da nossa oração bem feita, isto é, com as devidas disposições da parte do suplicante, apresentando a Deus os pedidos, as súplicas convenientes. Deus prometeu atender nossa súplica. Ele disse: pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e a porta se vos abrirá. Todavia, não disse quando haveríamos de receber. Todavia, não disse quando a porta se abriria.
Todavia não disse quando nós acharíamos. Talvez, por causa disto, se ele dissesse, nós certamente desistiríamos de pedir. Porque se já temos todas as informações, já temos tudo prontinho, não nos acostumaríamos na arte da paciência. Não nos acostumaríamos no exercício da virtude da esperança, da paciência e da confiança em Deus Todo-Poderoso. Ele que não está sujeito ao tempo, por outro lado, conhece o momento exato de nos dar aquilo que Ele julga que convém que seja dado. E aqui entramos em outra situação que requer paciência nessa tribulação, nesse sofrimento da espera, sofrimento das demoras de Deus. Eu peço algo, mas não posso ignorar, não posso esquecer, não posso deixar de supor que nem sempre que aquilo que eu peço corresponde à vontade de Deus. A minha paciência, então, não pode residir na espera do que eu peço, mas o aguardo daquilo que Deus se dispõe a me dar. Que pode, eu diria excepcionalmente, ser aquilo que eu peço. Mas nem sempre aquilo que eu peço é aquilo que o Senhor julga que deve ser dado. E no momento, na ocasião, no contexto em que eu julgo que gostaria de receber. Portanto, há um hiato, há uma diferença conceitual entre o que eu peço, o que eu desejo e aquilo que o Senhor, na sua ciência infinita, considera no seu amor eterno por mim o que é oportuno. E quando é oportuno? E em que medida é oportuno conceder-me aquilo que a sua infinita bondade considera o melhor para mim? No próximo bloco, nós vamos retomar esse argumento fascinante. Desde já, à guisa de uma conclusão provisória, eu antecipo, sofre as demoras de Deus, como diz o livro do Eclesiástico que acabamos de ouvir, mas é uma demora que aguarda, que espera, não aquilo que eu peço, mas aquilo que o Senhor reservou para mim. Peço isto, mas se o Senhor determinou para mim, o que vier será muito melhor, ainda que não seja exatamente o que eu peço, como eu peço, e na época em que eu peço, porque vem do Senhor, porque corresponde à sua santa vontade, porque por vir dele é o melhor para mim. Até o próximo bloco, se Deus quiser.